Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando, em Goiás, 15 horas e 30 minutos, 30 graus. Bom, como vocês podem ver, hoje eu vou na cidade, que é como no interior normalmente chamam o centro, né? E eu vou fazer duas coisas: comprar os remédios que a farmácia municipal não dá. Na verdade, acho que 2 deles eu ganho na farmácia popular. E eu tenho que ir na drogacia porque eu sou cadastrado lá, né? E o resto eu compro, mas acho que não é caro não. E na volta eu vou finalmente retirar os pontos. Então as coisas estão andando. As coisas estão dando certo. Mas é claro que eu não liguei o celular para falar sobre isso, né? No vídeo anterior, eu comentei sobre um ponto muito importante, que é o fato de que o cachorro abana o rabo, não o rabo que abana o cachorro. Como assim? O que está acontecendo no Oriente Médio, ou na Rússia, ou no Cáucaso, não é culpa de Israel, do Azerbaijão ou da Ucrânia. Quer dizer, é. Mas existe um país por trás desses 3 outros. Por trás do governo ilegítimo, do Zelensky, do ditador do Azerbaijão e do Estado ilegítimo colocado na Palestina. E o que está por trás desses 3, vamos colocar assim, dessas 3 entidades? Os Estados Unidos da América. Então, nenhuma análise, de verdade, eu estou sendo franco aqui com todo mundo. Você vai analisar o Estado de Israel geopoliticamente, não sei o que, não sei o que. Você vai analisar a Armênia sobre o Pashinyan, o Azerbaijão sobre o Ilham Aliyev. Você vai analisar a escrota da presidenta francesa da Geórgia, ou o mais novo ditador do mundo, né? O Zelensky. É claro que isso tem a sua serventia, que isso tem a sua importância, tem alguma relevância. Mas não são eles que tomam as decisões. Não é o Zelensky que manda na Ucrânia. Não é o Estado ilegítimo que toca o terror na Palestina. Não é o Aliyev, que é um ser escroto. Não é o Pashinyan, quer dizer, o Pashinyan é uma besta, como os outros também são. Mas o Pashinyan não opera por ele mesmo. Na verdade, nem a Alemanha, gente. Olha o sujeito que é o Olaf Scholz, uma completa nulidade. Que sujeitinho medíocre. A Ursula von der Leyen, nossa senhora, que ele chega a assustar. Chega a assustar como é que, com todo respeito às desgraças do mundo, como é que uma desgraça como aquela consegue comandar a União Europeia. Sunak, né? Olha só, o cara é tão cretino, tão ridículo, que vai convocar eleições gerais e escolhe como data a independência dos Estados Unidos. Quer dizer, ele não está satisfeito em destruir o Partido Conservador, felizmente. Não, ele quer acrescentar desonra à vergonha, convocando as eleições por dia da independência dos Estados Unidos. Cara, sério. Então você olha umas nulidades dessas, fala, porra, como é que essas coisas chegaram em posição de mando? Porque os Estados Unidos da América colocaram eles lá. Ponto. Foi por isso. Certo? Foi por isso. Foi assim que eles chegaram nessas posições. E é isso que eu quis dizer quando eu chamei a atenção no vídeo anterior, que é o cachorro que abana o rabo, não o rabo que abana o cachorro. Então o importante é a gente ter clareza. Mas aí, como é o cérebro do cachorro? Quem que comanda?
as elites, né? Quais elites? Os bilionários. Estados Unidos tem mais de 800 bilionários. O governo dos Estados Unidos é dirigido por eles, para eles. Simples assim. Podem não ser bilionários que estão no comando nominalmente, mas por trás das cordas existem os interesses desses bilionários. O capitalismo, ele virou, nós já falamos sobre isso, e não é uma coisa que eu falo, isso é amplamente debatido. O capitalismo atualmente é um tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo no sentido que depende daquilo que Milton Santos chamava de revolução técnico-científico-informacional. E feudal, porque é estamental. Não é mais como Karl Marx falava, um sistema de classes sociais, em que os detentores dos meios de produção comandam e a classe trabalhadora obedece. Não. Evoluiu para estamento. Porque os detentores do meio de produção, que são a finança, os bancos, as seguradoras, eles não produzem. Eles especulam. No início do Capital, no início, já no primeiro volume, no primeiro tomo, Marx fala sobre isso. A transformação inicial de mercadoria, a troca de mercadoria por mercadoria, depois de mercadoria por moeda e moeda por mercadoria, e chegaria a um ponto, ele usa a expressão dinheiro, até para ficar mais fácil, né? Chegaria a um ponto em que o dinheiro seria trocado por ele mesmo, sem praticamente a necessidade da mercadoria. A mercadoria, a produção da mercadoria é o núcleo central do capital, enquanto obra. Então, como o próprio Marx previu, chegando no momento em que o capitalismo prescindisse da mercadoria, só necessitando do dinheiro para produzir mais dinheiro, ironicamente, o capitalismo encontraria o seu fim. Na ideologia alemã, Marx toca nesse ponto, que tudo traz em si o germe da própria destruição, certo? Que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, Marx previu isso. Bom, vai acontecer. E é o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. Certo? Exatamente. O capitalismo chegou numa fase técnica. Repito, o conceito extraordinário de Milton Santos de revolução técnico-científico-informacional, redução da distância ao tempo, ele permitiria uma espécie de supressão da mercadoria dentro do processo de construção do capital, que é o dinheiro que gera mais dinheiro. Isso é o capital, essa é a diferença entre o mero dinheiro e o capital. Se o dinheiro é empregado para gerar mais dinheiro, ele é capital. Só que o dinheiro era, numa fase clássica do capitalismo, tanto a primeira quanto a segunda, convertido em investimento. Era uma questão de infraestrutura, máquina, energia, trabalho, né? E isso gerava mercadoria que era convertida em capital. Na atual fase, não. Na atual fase, não. O dinheiro gera mais dinheiro através da especulação pura e simples. Ah, pelo jeito tá tendo um casamento. Gente, eu tô tossindo e é por isso que eu tô indo comprar meus medicamentos. Eu
Preciso deles. Mas eu já tô indo resolver isso. Só um momento. Voltei. Então, eu não sou um desses marxistas que discutem teoria. Os caras da Soberana, especificamente, fazem isso muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. São muito bons. Tem uma moça também, né, a ruiva do MST, não, é outra. Tem uma moça muito, muito interessante, ela faz umas colocações excepcionais. Então, assim, para mais teoria, com eles, que são bons nisso e se especializaram nisso. Eu, evidentemente, claro, sei alguma coisa. Eu me filiei ao PCdoB há mais de um quarto de século. E fiquei lá por anos. Depois andei uma fase meio... Mas sempre fui de esquerda. Depois, há pouco mais de meia década, me filiei ao PT. Eu já expliquei para vocês. Neutro é detergente. Aqui não tem neutralidade, não. Eu procuro o máximo possível manter aquela conexão com os fatos, que é tão importante, porque hoje em dia tá tudo tão fake, né? Tão esquisito, que é importante a gente ter conexão, mas sem desprezar a teoria. A ideia de praxis é essa, né? Você precisa de teoria, porque senão, aí, gente, a minha crítica, que eu já fiz outras vezes, para esses, sabe, às vezes são pessoas bem intencionadas, principalmente se os caras estão lá do movimento negro, muitos do movimento indígena, que eles querem. Tinha um cara, um caboclo bom que recentemente faleceu, e falava sobre, principalmente a agroecologia, luta de classes, quilombolas e tal, mestre alguma coisa, e eu gostava dele. Só que eu não citava ele. O desprezo dele pela teoria é uma coisa que me agride. Como se a teoria não fosse importante. Sabe, como se... Gente, a gente tem que compreender que os avanços teóricos nos permitiram compreender o mundo. Certo? O que é a teoria? É uma explicação do mundo. Se a gente abrir mão da teoria, a gente não consegue explicar o mundo. A gente só está fazendo uma leitura oral do mundo. É quase como um desenho com palavras. Uma pintura sem ideias, sabe? Então, esse desprezo pela teoria é uma coisa que, particularmente, eu não compactuo. Não compactuo. Mas também, por óbvio, não compactuo com o academicismo vazio. É óbvio que não. Eu gosto do conceito trabalhado e defendido pelo próprio Marx, e antes dele por Hegel, de praxis. Praxis é bom. Teoria aliada à ação. Ação aliada à teoria. Então, a gente precisa expor os fatos, mas a gente também precisa tentar explicá-los. Para isso que serve a teoria. Então, a gente busca um equilíbrio entre essas duas coisas. Mas por quê? Não, aí reside a questão. Entender o mundo e modificá-lo. No final da ideologia alemã, as teses sobre Feuerbach, capítulo final da ideologia alemã. E a última das teses sobre Feuerbach, portanto, as últimas páginas da ideologia alemã, que para mim é a obra seminal de Marx. É a obra seminal. Quer entender Marx? Cara, o Capital são 6 tomos, mais de 2.000 páginas. Vai tomar anos da sua vida. Vai te ajudar muito, claro, a entender mercadoria, entender o sistema. Mas quer entender Marx? Leia a ideologia alemã. Certo? Leia a ideologia. A ideologia alemã é o livro seminal para você entender Marx. Ele não está escrito numa linguagem difícil.
E nele Marx é uma coisa que ele era, por natureza, didático. Certo? Ah, gente, eu precisava de um papel. Um caderno de desenho. Eu vou passar aqui e comprar um dinheirinho. E é investimento, né? Como disse, tem que fazer o possível para poder explicar. E um caderno de desenho me ajuda. Vou comprar aqui e já volto. Bom, todo mundo aqui sabe que eu respeito muito a engenharia, né? Só que aqui tem faculdade de engenharia, tipo um punhado. Tanto na Federal de Catalão, quanto na particular da cidade. Aí um professor, que gracinha de classe, a qual eu pertenci por 20 anos, pediu os alunos para fazer não sei o quê. O resultado é que não tem mais caneta nanquim, não tem mais tinta para nanquim, não tem papel vegetal e não tem papel seda. Não tem mais nada. Bom, mas todo jeito eu não teria dinheiro, mas mesmo assim, ué, é uma sensação ruim. Tipo, eu prefiro pensar, nossa, se eu tivesse dinheiro eu podia comprar, do que encarar a realidade de que não tem uma coisa que eu preciso. Mas a vida é assim, né? Todo jeito eu vou... Vai ser o jeito eu tentar comprar por esses sites, né? Seja o que Deus quiser. Enfim, não vou ficar chorando por isso. Vamos continuar falando de marxismo. Que as pessoas acham que eu sou muito aleatório. Ah, olha, eu sou tão estranho, massa. Enfim, a compreensão do capitalismo, principalmente na atual fase técnico-feudalista, em que ele resolveu prescindir da mercadoria, da produção da mercadoria, para se concentrar somente na reprodução do capital, ela é crucial para a gente entender como e por que o sistema capitalista está indo para o brejo. Porque, gente, muito mais que a decadência do Ocidente, a decadência dos Estados Unidos, a virtual morte da Europa, o ponto é que é o capitalismo em si que está indo para o saco. E deixa eu só... É bom que primeiro eu compro os remédios, sobrar um dinheirinho, aí eu tento comprar umas canetas. Pera aí, gente, eu já volto. Muito bem. Deu tudo certo. Agora eu vou no médico, tirar os pontos e renovar uma das receitas. Mas voltando ao nosso assunto, a atual fase do capitalismo, como a gente estava dizendo, ela é uma autocondenação. A gente tinha discussão no partido, o PCdoB já foi diferente, gente. Na época que o Aldo era comunista, ao invés de tirar foto lá do Bozo, o Aldo Rebelo já foi comunista. Quem vê hoje, né, não imagina, mas já foi. Certo? Já foi comunista. E aí o partido tinha uma preocupação teórica, não sei se ainda é assim. Claro, tinha praxe, sindicato, mas tinha uma preocupação teórica importante, que era levada a sério. E uma coisa que eu sempre discutia internamente, sempre pode, né? Era a questão da revolução. Por isso que eu me considero anarquista e não comunista. Primeiro porque, bom, a minha religião proíbe ser comunista. Proíbe ser neoliberal também. Se você olhar a bula Rerum Novarum. Mas ninguém preocupa com essa interdição ao neoliberalismo, né? Os caras se dizem católicos e pedem voto pro Bolsonaro na cara dura. E aí, bom, se eu fosse desenvolver a minha própria interpretação, eu seria crente, eu seria evangélico.
Evangelho você não precisa nem ser cristão. Você interpreta lá a Bíblia do jeito que você quiser, substitui Jesus por Davi e tá tudo certo. Então a Rero Novaro interdita ao católico ser comunista. E então eu sou anarquista, ela não interdita o anarquismo. E além disso, a questão de fundo que eu sempre debati era a seguinte: ô cara, se Marx demonstra que a contradição vai fazer com que inevitavelmente o modo de produção seja superado, qual que é o papel da revolução? Não seria uma espécie de crueldade inútil? Já que em última instância a superação do capitalismo se daria pelas próprias contradições internas. Então é claro que esse é um debate complexo, que a gente faz ponto por ponto, mas eu sempre fui, acho que a palavra correta, por estranho que possa parecer, é receoso em relação a todo o processo revolucionário. Porque a revolução, ela não se dá sem sangue, né? A revolução é um troço complicado. Você não faz ela sem derramar sangue. E a minha religião proíbe, na verdade. Você não pode sair matando os outros porque eles não concordam com você. Ah, mas a igreja fez isso, os católicos fizeram aquilo. Eu não julgo. Não é um problema meu. O Santo Papa diz que não existe guerra justa, nem motivo justo para sair matando os outros. Então, como ele é o Papa e eu sou só um fiel, ok, tá bom assim para mim. É claro que eu admiro profundamente as experiências socialistas, cubana, chinesa, gosto do socialismo industrial eurasiano, sabe? E entendo que, mas é uma ditadura. Gente, se há governo, sou contra. Todo governo é uma ditadura. Isso aí, acho que não, a pessoa que finge ignorar isso é desonesta. E quem de fato ignora, com todo perdão, é ignorante. Todo governo é ditatorial. Não existe governo democrático. A essência do governo é antidemocrática. A questão é: a ditadura é da burguesia ou do proletariado? Certo? Então, sendo a humanidade formada por mais de 8 bilhões de pessoas, é muito difícil você imaginar uma sociedade anárquica com 8 bilhões de vontades. Não vou começar a discutir os contratualistas aqui, né? Não vamos começar a falar de Rousseau nesse momento. Mas o fato é que o Estado parece, pelo menos na atual fase da humanidade e tudo mais, parece uma necessidade. O que não implica não reconhecer que todo Estado é ditatorial. Dito isso, reitero, a ditadura faz diferença, é da burguesia ou do proletariado? Então é claro que eu prefiro as ditaduras do proletariado, como a chinesa, vietnamita, coreana, cubana, certo? Eu não vou mentir, falar que não são ditaduras, são, como todo governo é ditatorial, certo? É claro que eu prefiro que a classe trabalhadora comande. E entendo, como o camarada Xi Jinping entende, explicita, que o socialismo é uma fase transitória, né? Não se sai do capitalismo para o comunismo do dia para a noite. Demora. Certo? É um processo histórico. Processos históricos não são feitos no prazo de uma vida humana. São fatos. Então, assim, por essa perspectiva, analisando a derrocada dos Estados Unidos, da Europa, do Japão que seja, mas aí eu digo que há coisas a serem discutidas, a gente tem que ver, no fundo, o que dirige isso é o declínio, o debacle do próprio capitalismo.
E o capitalismo está sendo afundado em quê? Nas suas próprias contradições. Certo? A ideia de Jerico dos neoliberais, dos financistas, de substituir a produção de mercadoria pela geração do capital a partir apenas do dinheiro, da moeda, é o que vai pôr fim ao capitalismo. E ponto. Os Estados Unidos estão aprendendo isso da pior maneira possível. Correto? Da pior maneira possível. O declínio dos Estados Unidos é o declínio dessa situação. Por isso que ela vai ter fim. Gente, eu vou tirar os pontos, trocar a receita. Catalão, 16 horas e 30 minutos, para vocês verem o tanto que essas coisas enrolam. Eu saí de casa, acho que era 15 horas, né? Bom, o dentista me passou mais um negocinho. Então estou indo lá de volta comprar. Enquanto isso, a gente continua. Bom, o capitalismo, verdade seja dita, deu o que tinha que dar. Deu o que tinha que dar. Porque é natural no processo de expansão do capital que ele buscasse se reproduzir da forma mais intensa e mais rápida. Certo? E existe uma coisa interessantíssima, que inclusive tem gente debatendo agora, que é o chamado capitalismo de tragédia. O que é o capitalismo de tragédia? Já ficou demonstrado que sempre que acontece uma grande catástrofe, o capitalismo se expande. Ele amplia os mecanismos de concentração de riqueza e de renda. Certo? O Covid foi uma catástrofe. Mais de 5 milhões de pessoas perderam a vida. Certo? Mais de um terço delas em apenas 2 países, Estados Unidos e Brasil, que tiveram conduções muito equivocadas da pandemia. Mas a questão aqui nem é essa. O problema aqui é que o capital encontrou nessa tragédia mecanismos perfeitos para se reproduzir às expensas da classe trabalhadora. Porque 2 fenômenos simultâneos aconteceram durante todo o processo da pandemia. Fenômeno número 1 foi um aumento grande da pobreza, da miséria, da fome no mundo. Fenômeno número 2 foi um aumento nunca antes visto na história humana do número de bilionários e do percentual de riqueza concentrada por esses bilionários. Certo? Então esses 2 fenômenos eles foram concomitantes e espelham de fato os mecanismos do capital. Certo? O que produz bilionário? Concentração de renda. Então do que o bilionário se alimenta? De pobres. O dinheiro que falta, o dinheiro não pode simplesmente se reproduzir indefinidamente. Não é assim que acontece. A riqueza não se reproduz dessa maneira. Nem o dinheiro, são 2 coisas distintas. Por um tempo não foram, o dinheiro espelhava a riqueza. Agora não mais. O que acontece é que a quantidade de riqueza produzida no mundo, ela não pode ser ampliada pela própria vontade de produzir riqueza. E tem limites. Na verdade, toda a tragédia climática, que foi outra coisa que aconteceu e está acontecendo, toda a tragédia climática, da mudança climática, do que a gente viu no Rio Grande do Sul, do que escrevam o que eu estou dizendo, do que a gente vai ver esse ano ainda em Minas Gerais, e provavelmente também no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e na Bahia, em Pernambuco, a gente vai ver, escreva o que eu estou dizendo, a gente vai ver nesses estados, toda essa tragédia climática, ela é consequência do avanço inexorável do capitalismo. Eu vejo, gente, eu tenho uns tipos, né, que a gente segue por inércia, sabe, desde a época que meu antigo Twitter
era pequenininho, não que ele seja grande, só tem 11 mil, mas ele já foi realmente bem miúdo. Eu tenho ele há 16 anos, né? 15 anos, 16 eu tenho o YouTube. Tenho ele há 15 anos. Então é claro que eu comecei bem pequeno, quando tudo aquilo era mato. E aí a gente acaba nessa, seguindo pessoas que seguiram rumos diferentes da vida. Fazia sentido, porque eu era ateu, hoje eu sou católico e tal. A gente muda. A gente muda. Então a gente acaba seguindo pessoas, e até porque eu tenho o hábito de seguir de volta. Enfim, tava lá o sujeito, jovem, né, tadinho. O jovem é burro. A essência da juventude é burrice. Uma certa pureza, nem tanto, né? Os caras que vão pro TikTok se transformam em misógino. Em alguns casos, homicida. TikTok é nojento, TikTok é asqueroso. Bom, de toda forma, um cara lá postou, progressista, né? Acho que não sei se ele é da linha trans, mas ele é uma dessas letras. Que seria justo uma lei proibindo as pessoas pobres de ter mais de 2 filhos. Eu falo, cara, nós estamos em 2024 e ainda tem mané discutindo uma merda dessa. Aqui é insanidade, sabe? E é claro, né? Como a maioria dos membros dessas letrinhas, ele é burguês, burguesinha. Papai paga o mucilon, paga o... Como é que é o nome daquele chocolatado de rico? É... aquele, que é até gostoso, inclusive, mas tem açúcar demais. Enfim, né? Então papai paga, e aí o sujeito tá lá fazendo a faculdade dele, alguma coisa relativa à computação, arte, não sei, design, não tem nem parecido, uma coisa assim. E ele posta uns comentários besta desse, sabe? Umas bobagens dessas. E aí você vê que nesse fenômeno de expansão do capital, você vê além do traço da concentração de renda, vamos chamar o traço da infraestrutura, a gente percebe também o traço da superestrutura, do avanço ideológico. Mas o que isso tem a ver? Não só a renda foi concentrada, fazendo com que muitos bilionários surgissem, muita pobreza também surgisse,